Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje eu estou com essa maravilhosa aqui que vai trazer um pouquinho da sua história, do seu empreendedorismo, agora mãe, de todas essas novidades que você tem. Se apresente pra gente e conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou Isadora, eu sou engenheira civil de formação e eu vim parar aqui em Ponta Grossa por um acaso. Conheci meu marido num torneio de pádel em Curitiba e ele é o proprietário da Eagle Sport Center aqui, que é uma arena que tem quadras de areia e quadras de pádel. Então, acabei me mudando pra cá, mudei de profissão super assim, da água pro vinho, engenharia para arena esportiva. E hoje tenho um bebê, mais um a caminho. E eu trabalho lá na Arena junto, desenvolvendo todos os projetos que precisam ser... E que não é pouca coisa, né? Porque tem vários alunos. Nossa, é aluno, locação e eventos à parte, torneios. Até agora, esse final de semana, a gente tá com um torneio de beach tênis. Então, tem muito trabalho nos bastidores, que é o que eu prefiro fazer e que acho que eu vim pra somar nessa área. Você já fazia, você falou que conheceu ele no torneio, você já praticava, já era atleta? Eu comecei a jogar pádel como uma opção de lazer e de atividade física. E aí, sou muito competitiva, sempre fui, e comecei a participar de torneios. Num desses torneios, acabei conhecendo ele em Curitiba, e aqui estamos. Quanto tempo depois? 2 anos e meio, mais ou menos. Foi bem rápido ainda por cima. Mas você não é do Paraná, né? Fala pra gente onde que você é, porque não, aqui você Não está tem novata, sotaque, né? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Como eu falei lá, eu sou formada em engenharia civil. Trabalhei 9, 10 anos no escritório da minha família, que é bem tradicional na cidade. E é isso, vim parar aqui por causa do pádel. Mas do tempo que você tá aqui, como que é pra administrar? Porque lá, quantos alunos hoje ativos você tem? Você tem essa noção, sabe? A gente não tem quadras livres, né? Então, a gente tá aberto de segunda a segunda, o dia inteiro. E após as 16 horas até as 22, não tem quadra livre. Então, a gente tem muitos alunos ativos. Agora, esse ano, a gente entrou com um novo formato de aulas. Então, as aulas são... a gente monta a turminha pro mês, mas a pessoa faz o check-in dela daquela semana. Então, a gente tem uma rotatividade um pouquinho maior em relação ao número de alunos, né? Então, um mês a pessoa foi mais assídua, o outro foi viajar, férias escolares, enfim. Então, acaba variando um pouquinho mais. Mas a gente tem, com certeza, mais de 70 alunos ativos. E fora as locações, né? E o pessoal que vai passar o dia e aproveita, assim, com tudo que dá. E hoje, além da parte do pádel, beach tênis, o que mais que você tá envolvida? Que você já me contou que participou de vários grupos de empreendedorismo, que não é de hoje que você participa. Lá em Blumenau, eu participei de 2 grupos semelhantes ao nosso do Clube das Empresárias. Era bem ativa também na gestão, na organização. Acho que, tanto para homens, mulheres, jovens, o empreendedorismo é uma coisa que vem para somar, mas também tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Então, eu sempre tive esse perfil, apesar de não ter a minha própria empresa, nem lá em Blumenau, nem aqui. Sempre vesti a camisa e me considero, sim, que eu, tanto na engenharia civil quanto na Eagle, eu sou uma empreendedora, né? Então, eu acho que é bem legal esses grupos que a gente consegue, não só pensando no networking, mas também pensando, assim, no desenvolvimento pessoal. E no meu caso, agora após a maternidade, para mim tem sido mais importante ainda lembrar que, né, fora o mundo das fraldas, ainda tenho bastante coisa para aprender e bastante coisa para compartilhar. E me conta um pouquinho, porque eu sei que suas gestações foram muito, muito, muito próximas, Sim. né? Hoje, qual que é a previsão de você voltar pro mercado de trabalho 100%? Como que você encara isso? A maternidade e o mercado de trabalho, como que você tá levando isso? Foi um choque para mim, porque apesar de eu desejar muito ser mãe, eu tenho um bebê de 6 meses e eu estou grávida de 5 meses. Então, essa segunda gestação foi um susto. Mas o que mais me surpreendeu na maternidade foi que eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre me imaginei,
quando eu tiver o meu bebê, eu quero poder parar de trabalhar e me dedicar a isso. Mas quando eu me vi nessa situação de parar e me dedicar a isso, eu me senti extremamente frustrada, extremamente limitada. Então, assim, amo estar com eles, mas também conto as horas para voltar ativamente e me envolver, né, com mais comprometimento, digamos assim, em outros projetos, né? Então, continuo ativa na Eagle, mas bem mais de leve, com uma demanda bem menor, nada assim que exija muita pontualidade, porque com o bebê, né, não existe muita previsibilidade no que vai acontecer naquele dia ou depois. Então eu tenho que fazer tudo assim que... tenho que me envolver em projetos que eu tenho um prazo, que eu tenho uma flexibilidade de horários e pretendo ano que vem, nessa mesma época, setembro, outubro, estar de volta e me dedicar mais, assim, assiduamente a tudo. Mas enquanto isso, continuo nos bastidores, né? Mas os bastidores são extremamente importantes, né? Senão o negócio ele não Sim, roda. Se você não fizer a base dele, por exemplo, você falou só a questão de aluno. Quantos funcionários hoje tem que lidar tudo isso? A gente tem 2 professores de beach tênis, 3 de pádel e mais o pessoal do atendimento, manutenção. Apesar da nossa equipe ser enxuta, né, o complexo ele exige muita atenção, né? Material, para ver se o material de aula tá ok, se as reservas estão ok, se o estoque do bar tá ok, se as informações estão sendo passadas de forma correta. Então, assim, todo o contexto do complexo, né, o cliente vê ali aquela quadra que ele reservou por 1 hora para jogar. Mas tudo que envolve, né, como a gente também abre durante todo o dia, existem serviços que têm que ser feitos após o nosso fechamento. Então, às vezes, a gente tem que ficar 11, meia-noite e receber alguém lá para alguma manutenção quase que de madrugada, sabe? Então, assim, e a gente mexe com o lazer das pessoas, né, com o bem-estar. Então, pensando assim, enquanto as pessoas estão lá se divertindo, a gente tá trabalhando, né? Então, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. A gente tem que pensar sempre na disponibilidade das pessoas na prática do lazer e do bem-estar delas, né? Então, o dia a dia é muito mais do que se vê naquela alocação de 1 hora de quadra. E tá muito em alta. Digamos assim, o beach tênis, o pádel, então eles vieram pra ficar. Sim, tem o pádel, principalmente, ele era um esporte não tão conhecido, né? O beach tinha mais adesão. E agora a gente percebeu uma transformação tanto no número de atletas do pádel, quanto no perfil dos atletas. Muitos migraram do beach tênis pro pádel, principalmente assim, quem é mais competitivo preferiu ir pro pádel, porque o pádel, ele exige mais técnica, ele exige mais concentração, então assim, tem que ser um pouquinho mais dedicado para sair bem no pádel. Então assim, tem muitos grandes empresários, atletas de diversas áreas, jogador de futebol, jogador de tênis, que estão investindo no pádel, e a previsão assim é que o pádel estoure mundo afora de forma assim desenfreada, né? Pensando nisso também, a gente está ampliando a Eagle. Para 2026, a gente vai estar com mais 4 quadras. E além de toda uma estrutura, assim, para o cliente passar o dia, sabe? A gente vai ter um vestiário mais completo, restaurante. Então, assim, a gente está pensando numa estrutura ainda mais acolhedora. Porque a ideia é como se fosse um beach club, digamos assim, né? Tem uma estrutura, você pode passar o dia, você leva seu filho, você vai fazer aula, né? Toda uma estrutura. Exatamente. Pra ficar o dia inteiro, não ser só aquela 1 hora de quadra. Esse é o nosso posicionamento, assim. A gente pensa que não só o esporte em si, né? O beach, o paddle, mas a gente quer que a Eagle se transforme num estilo de vida. Então, a gente quer que a pessoa chegue lá pela manhã, se ela quiser tomar um café, se ela quiser fazer uma sauna, almoçar, fazer aula. Então, a gente está pensando, assim, num complexo ainda mais acolhedor e pensado em toda a família, né? Então, desde as crianças até as pessoas de maior idade. E o que você falou do pádel é a pura verdade, porque eu já tentei os dois. E como eu não sou nada competitiva, até negativa na competição, não me dei bem com o pádel.
Eu prefiro o beach tênis, que é mais tranquilo, mais leve, Sim. né? Então é muito perfil também. Uhum. É. Tem muita gente que procura o beach pra muito mais como um momento de descontração do que como um momento de prática esportiva. E o pádel, apesar dele ser acolhedor também fora da quadra, né, ter um grupo legal de as meninas se encontram, os homens fazem churrasco, enfim, o pádel ele exige mais em quadra, né, mais concentração. É um jogo muito mais pensado do que o beach tênis. Então, apesar do beach ser muito mais inclusivo, o pádel já dá uma selecionada na questão, assim, da técnica. Às vezes a pessoa não é tão boa em técnica, mas ela é uma pessoa muito focada, muito dedicada, muito competitiva. Então, essas pessoas acabam se destacando mais no pádel. E qual, assim, onde você se vê nos próximos 2 a 5 anos? Então, com o aumento do complexo, né, com certeza nesses próximos anos a gente vai ter muito trabalho pela frente. A gente quer lapidar ainda mais a nossa estrutura, o nosso atendimento. O Paddle tem muito a crescer, então a gente tem a intenção de replicar a Eagle em outras cidades. A gente já teve, na verdade, mais de uma oportunidade, mas a gente freou e falou, não, vamos deixar aqui redondo primeiro, vamos focar em deixar tudo bem certinho aqui, realmente um modelo de negócio que a gente acredita, que tem a nossa cara, né? E que seja assim, a gente sempre teve um viés muito, não vou dizer técnico, mas levando em conta que meu marido é atleta de raquete desde os 6 anos de idade, né? Então, assim, ele passou a vida inteira dele dentro de quadra. A gente tem a gente quer fazer com que o aluno realmente aprenda da forma correta, né? Então, a gente quer lapidar bem o nosso sistema de aula, a nossa estrutura, e aí sim poder replicar. Então, eu acredito que esses próximos 2 a 5 anos a gente foque em deixar a nossa estrutura aqui redonda e, a partir daí, replicar a Eagle aonde a gente tiver oportunidade. Que com certeza não vai faltar, porque o esporte, o pádel principalmente, está crescendo muito. E, para quem não conhece, também convido a conhecer. É um esporte muito acolhedor, tanto pessoas mais velhas, homens, mulheres, crianças, todos com certeza vão ser bem-vindos. Eu tô tendo essa experiência dentro do meu próprio consultório. Eu, nos últimos meses, tô atendendo vários pacientes que estão ali bem pesados, acima dos seus 140, 150, 170 quilos, e eles estão encontrando no pádel, a grande maioria deles no pádel, uma forma de exercício e atividade física. Claro que, devido a essa condição, demanda, né, um esforço maior, mas também é uma forma muito legal de interagir e ter uma atividade física que Sim. tira de dentro da academia. Que nem todo mundo quer fazer e nem todo mundo gosta, né? Então acaba dando uma nova forma de praticar atividade física em grupo. Você pode ter uma coisa Porque depois também. esses esportes, assim, eles são muito acolhedores, né? Então a gente consegue ter a prática esportiva voltada ao bem-estar, à saúde, mas a gente também consegue ter uma interação social muito legal. A gente consegue encaixar os grupos de jogos mais ou menos no perfil. Então, claro, uma pessoa que tá muito acima do peso, ela vai ter uma mobilidade reduzida, ela não vai aguentar jogar por tanto tempo. Então, a gente consegue pensar em grupos tanto de aula quanto de jogo, mas nesse perfil, onde, né, todo mundo se sente à vontade, ninguém se sente mal. Lá na Eagle, por exemplo, a gente tem vários grupos que são grupos formados por pessoas que estão um pouco acima do peso, ou pessoas mais velhas. Então, todo mundo se encontra ali e consegue... O jogo sai, né? Então, assim... E a evolução é nítida também, sabe? Tem vários alunos que depois que começaram tanto as aulas quanto jogar, né, fora do horário de aula, a gente vê o emagrecimento e a disposição completamente diferente das pessoas, né? Porque como eu já falei, é um esporte acolhedor, dentro e fora de quadra. Então isso é muito legal, porque nem sempre os outros esportes são tão legais e é tão... Não só o fato de ser acolhedor, mas poder abranger vários tipos de corpos, né? Vários tipos de condicionamento físico, e todos eles vão ali trabalhando dentro do seu limite. E o que eu gosto muito de ver também é que, por exemplo, tem várias turmas, e tanto de aula quanto de jogo, que é formado assim, o pai, a mãe e o filho. O pai, a mãe e 2 filhos. O tio, a tia, uma avó e uma criança. Então, assim,
tem espaço para todo mundo, sabe? E eu acho que isso é o diferencial, assim, do pádel. Do beach também, né? Mas pensando mais no pádel, assim, em questão de competitividade, eu acho que ele é bem interessante. E aí, para quem é muito competitivo, como eu, por exemplo, ainda tem, né? Acredito que vai crescer ainda mais o número de torneios e competições. Mas a gente tem essas opções, né? Então, para quem quer pensar num esporte assim mais a título de competição, o pádel também é uma ótima opção. Bom, eu queria agradecer essa nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo. Deixa pra gente as suas redes sociais pra seguirem do Beach também, lá do Pádel. Deixa ali pra gente, a nossa ali. E fala realmente, ó, obrigada. Eu que Você agradeço. veja, ó, gravidinha, Amei. vem pra cá, de 5 meses, tá encarando esse pedido. E tomara que seja a primeira de várias que você vê. Tomara, A próxima vai vir com os babies, né? De cada lado. Então, pessoal, convido todos vocês a acompanharem as redes sociais da Eagle, @Eagle Sport Center. Lá a gente posta a nossa programação, esse final de semana a gente vai ter torneio, então as nossas redes sociais vão estar mostrando um pouquinho de como funciona também o torneio de beach tênis. Dá para marcar aula, dá para reservar quadra, a gente também tem a venda de equipamentos esportivos, então eu espero todos vocês lá no nosso Instagram, @Eagle Sport Center. E muito obrigada e até a nossa próxima.